O amor por Cristo é algo diferente. É sem fim, sem saciedade. Dá vida, dá força, dá saúde, dá e dá. E quanto mais dá, mais a pessoa deseja se apaixonar. O amor e a paixão humanos, por outro lado, podem ser destrutivos e até enlouquecer uma pessoa. Quando amamos Cristo, todos os outros amores diminuem. Outros amores têm um ponto de saciedade. O amor por Cristo não tem ponto de saciedade. O amor da carne tem um ponto de saciedade. Depois disso, ciúmes e descontentamento podem surgir e até levar ao assassinato. O amor em Cristo não conhece alteração. O amor mundano permanece por um tempo e gradualmente se extingue, enquanto o amor divino cresce e se aprofunda continuamente. Todo outro tipo de amor pode levar uma pessoa ao desespero. O Eros divino, no entanto, nos eleva à esfera de Deus, concede-nos serenidade, alegria e plenitude. Outros prazeres nos enfraquecem, mas desse prazer nunca nos cansamos. É um prazer insaciável, do qual você nunca se cansa. É o bem mais alto. Só há um ponto em que a saciedade cessa, quando a pessoa se une a Cristo. Ele ama e quanto mais ama, mais vê que deseja amar ainda mais intensamente. Ele vê que não alcançou a união, que não se abandonou ao amor de Deus. Constantemente, ele tem a inclinação e o anseio alegre de alcançar Cristo, o ápice do desejo. Ele jejua, faz prostrações e reza cada vez mais intensamente, e ainda assim nunca está satisfeito. Ele não percebe que já possui esse amor. Ele não sente que o que deseja o preencheu, que o recebeu, que o experimenta, que o vive. Todos os ascetas anseiam por esse eros divino, esse amor divino. Eles estão intoxicados com a embriaguez divina. Com essa embriaguez divina, o corpo pode envelhecer e desaparecer, mas o espírito se torna jovem e floresce. Os hinos da nossa igreja estão repletos de eros divino. Ouça o cânon do santo apóstolo Timóteo, ardendo pelo mais alto dos desejos e assim, através do amor unido, levaste uma vida em harmonia com esse anseio, ó homem possuído por Deus, teus olhos fixos para sempre no teu amor, e saciado com o seu aspecto. Quão maravilhosas são as palavras deste hino! Significa estar unido, em comunhão com o seu amado, e significa saciado, completamente cheio. Você deveria fazer uma coleção de tais palavras que denotam amor divino e loucura divina. Você nunca terá o suficiente delas. Sim, o amor por Cristo nunca é suficiente. Quanto mais você o ama, mais acredita que não o ama o suficiente e mais deseja amá-lo. Ao mesmo tempo, porém, sua alma é inundada pela sua presença, e a sua alegria no Senhor é inalienável. Você não deseja mais nada. Abba Isaac, o sírio, escreve de forma semelhante: a alegria que está em Deus é mais forte do que esta vida presente. E aquele que experimenta essa alegria, não apenas não prestará atenção às paixões, mas também não dará atenção à sua própria vida, nem terá consciência de mais nada, se a sua experiência dessa alegria for verdadeira. O amor é mais doce do que a vida. E a concordância com Deus, da qual o amor nasce, é mais doce do que o mel e o favo de mel. Não parece pesado ao amor passar por uma morte amarga por causa do seu amado. E para o coração que recebeu essa alegria, toda a doçura deste mundo parece supérflua. Pois não há nada que se possa comparar à doçura do conhecimento de Deus. E nas Solilóquios de Santo Agostinho, lemos: Eu te amo, Senhor meu Deus, e desejo amar-te cada vez mais intensamente. Pois tu és verdadeiramente mais doce do que qualquer mel, mais saudável do que qualquer leite e mais brilhante do que qualquer luz. Para mim, tu és infinitamente mais precioso do que ouro, prata ou pedras preciosas. Ó amor que está sempre fervendo e nunca se esfria. Consome-me com o teu calor. Eu te amarei, Senhor, porque tu me amaste primeiro. E onde encontrarei palavras suficientes para descrever todos os sinais do teu maior amor por mim? Tu me inundaste com a luz do teu rosto e colocaste a tua glória como um sinal acima da porta do meu coração. Com o amor divino, tudo se torna Cristo, tudo se torna paraíso. O cânon poético em honra a São Pacomio, escrito por Teófanes, fala de forma muito bela sobre o amor divino. Pelo amor apaixonado, possuído pela impassibilidade, fizeste desaparecer as raízes materiais das paixões, e, alado pelo amor, alcançaste, ó bem-aventurado Pai Pacomio, todo o esplendor transbordante da divindade. Com o amor divino, tudo se torna Cristo, tudo se torna paraíso. O cânon poético em honra a São Pacomio, escrito por Teófanes, fala de forma muito bela sobre o amor divino. Pelo amor apaixonado, possuído pela impassibilidade, fizeste desaparecer as raízes materiais das paixões, e, alado pelo amor, alcançaste, ó bem-aventurado Pai Pacomio, todo o esplendor transbordante da divindade. No amor de Deus, conversaste com os ensinamentos do Espírito, e, iluminado por eles, alcançaste o ápice da virtude, tendo livrado tua alma das paixões. Ferido pelo anseio pelo Mestre, pela autodisciplina extinguiste a susceptibilidade da carne às paixões, e toda a tua vida, ó Pacomio, ofereceste como um sacrifício de aroma mais suave. Ah, isso é um verdadeiro tesouro. Essas palavras são muito preciosas. Teófanes é um grande poeta. O ápice da virtude é o amor de Deus, que é perfeito e absoluto. O ápice da virtude é o amor de Deus, que é perfeito e absoluto. Ferido, quando nossa alma é ferida, quando ela é atingida pelo anseio divino,
A susceptibilidade da carne às paixões murcha. O desejo divino derrota toda dor, e assim toda dor é transformada e se torna amor por Cristo. Ame Cristo, e Ele o amará. Todas as dores passarão, serão derrotadas e transformadas. Então, tudo se torna Cristo, paraíso. Mas, para viver no paraíso, devemos primeiro morrer para tudo e ser como mortos. Então, viveremos verdadeiramente, viveremos no paraíso. Se não morrermos primeiro para o nosso eu antigo, nada acontece. Gosto muito do poema de Verity chamado Em Companhia de Cristo. Eu ansiava viver em companhia de Cristo, seu amor aquecido e encerrado em meu peito, para abrir as restrições do meu coração, que, amando mais, nunca amasse o suficiente. Que o coração nunca ame o suficiente. Quanto mais vinho você bebe, mais quer beber. Quanto mais você se entrega ao amor de Cristo, mais deseja se entregar. Devemos amá-lo com toda a nossa alma, coração, força, poder e mente. Devemos conectar nosso coração ao seu amor e nos unir a ele. Isso é o que o Senhor exige, não por si mesmo, por egoísmo, mas por nós, para que Ele possa nos dar tudo, alegria e felicidade. O poeta alcançou isso. Ele amou Cristo e foi amado por Ele. Ele descobriu o segredo do amor divino. Não é difícil. Pelo contrário, é muito fácil descobri-lo. Depende da nossa preparação e da maneira como nos aproximamos dele. Requer um espírito ortodoxo. Esse amor, essa paixão e esse entusiasmo levam até mesmo ao martírio. Eles fazem você se sacrificar e desconsiderar tudo mais. Você não teme nada e pode se retirar para longe do mundo, em cavernas e buracos na terra. O santo que me inspirou, São João, o eremita, tinha essa loucura divina. E os santos e mártires que foram preenchidos com essa loucura divina não se detiveram diante de nenhum impedimento. Eles correram com alegria e entusiasmo para o martírio. Aquele que ama pouco, dá pouco. Aquele que ama mais, dá mais. E aquele que ama além da medida, o que tem ele para dar? Ele dá a si mesmo. Por causa do seu amor por Cristo, os santos não sentiam as dores do martírio, por mais intensas que fossem. Lembre-se dos 3 jovens na fornalha ardente. Enquanto cantavam hinos e louvores a Deus, eles foram resfriados no meio da fornalha. Lembre-se de São Demétrio, São Jorge, Santa Catarina, Santa Bárbara, Santa Paraceva e dos 40 mártires no lago congelado. Uma nuvem de testemunhas, como diz São Paulo apóstolo. Todos esses santos e mártires, assim como fizeram na terra, agora, e ainda mais, cantam hinos e louvores ao Senhor no céu. Eles estão no paraíso e contemplam o rosto de Deus face a face. E isso é tudo. Como dizem as orações de ação de graças após a Santa Comunhão, elas não mencionam, em certo ponto, aqueles que contemplam a beleza inefável do teu rosto. O paraíso é ver para sempre o rosto de Deus. É uma experiência superior à visão de flores e pássaros exóticos, de águas claras e borbulhantes, de rosas e de todas as belezas que existem na terra, e superior a todos os amores menores. Quando você ama Cristo, apesar de todas as suas fraquezas e da consciência delas, você tem a certeza de que superou a morte, porque está em comunhão com o amor de Cristo. Essas são as coisas pelas quais eu luto, que Deus tenha misericórdia de mim. Essas são as coisas às quais me dedico dia e noite. É isso que acontece quando você ama Cristo, você deseja sofrer por Cristo. Vamos orar para que Deus nos conceda ver o rosto do Senhor, mesmo aqui enquanto estamos na terra. Cristo é nosso amigo, devemos considerar Cristo como nosso amigo. Ele é nosso amigo. Ele mesmo afirma isso quando diz: vós sois meus amigos. Vamos nos estender a Ele e nos aproximar dele como um amigo. Caímos. Pecamos. Com familiaridade, amor e confiança, corramos para Ele, não com medo de que Ele nos punirá, mas com a confiança que derivamos do sentimento de estar com um amigo. Podemos dizer a Ele: eu caí, perdoa-me. Ao mesmo tempo, porém, devemos ter a sensação de que Ele nos ama, nos recebe com ternura e amor e nos perdoa. Não deixemos que o pecado nos separe de Cristo. Quando acreditamos que Ele nos ama e o amamos, não nos sentimos estranhos e distantes dele, mesmo quando pecamos. Nós garantimos o seu amor, e não importa como nos comportemos, sabemos que Ele nos ama. Se amamos Cristo verdadeiramente, não há medo de perder o respeito por Ele. Aqui, as palavras de São Paulo apóstolo se aplicam. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A relação da alma com Deus é uma relação única e superior que nada pode romper e que nada pode ameaçar ou abalar. Certamente, o Evangelho nos diz, em uma linguagem simbólica, que o homem injusto se encontrará em um lugar onde há ranger de dentes, porque é assim que é longe de Deus. E entre os padres da Igreja, que ensinam vigilância e oração, há muitos que falam sobre o medo da morte e do inferno. Eles dizem: tenham uma lembrança constante da morte. Se explorarmos essas palavras profundamente, elas criam em nós o medo do inferno. Em nossa tentativa de evitar o pecado, invocamos esses pensamentos para que nossa alma seja preenchida com o medo da morte, do inferno e do diabo. Tudo tem seu significado, seu tempo e seu lugar.
O conceito de medo é bom nos estágios iniciais. É para iniciantes, aqueles em quem a natureza caída de nossos ancestrais ainda vive. O iniciante, cuja sensibilidade ainda não foi refinada, é impedido de praticar o mal pelo medo. E o medo é essencial, pois somos homens de carne e sangue e ligados à terra. Mas isso é um estágio, um nível baixo de relação com o divino. Pensamos em termos de um acordo comercial para ganhar o paraíso ou escapar do inferno. Mas, se examinarmos mais de perto, veremos que isso é governado pelo interesse próprio. Isso não é algo que me atrai. Quando alguém progride e entra no amor de Deus, que necessidade ele tem de medo? Tudo o que ele faz, faz por amor, e isso é infinitamente mais valioso. Para alguém se tornar bom por medo de Deus e não por amor não tem tanto valor. À medida que progredimos, o Evangelho nos leva a entender que Cristo é alegria e verdade, que Cristo é o paraíso. São João Evangelista diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. À medida que nos esforçamos por medo, gradualmente entramos no amor de Deus. Então, o tormento do inferno, o medo e a morte desaparecem. Estamos interessados apenas no amor de Deus. Fazemos tudo por esse amor, como o noivo faz pela noiva. Se desejamos segui-lo, então esta vida, também com Cristo, é alegria, mesmo em meio às dificuldades. Como diz São Paulo, alegro-me nos meus sofrimentos. Esta é a nossa religião, e é nessa direção que devemos nos mover. Não são as formalidades externas que contam. O que importa é viver com Cristo. Quando você alcança isso, o que mais você quer? Você ganhou tudo. Você vive em Cristo, e Cristo vive em você. A partir daí, tudo é fácil. Obediência, humildade e paz. Cristo é o noivo da alma. O Cântico dos Cânticos de Salomão, o sábio, surgiu dessa adoração por Cristo. Este livro cultiva o desejo divino, o amor divino, a adoração e a vigilância em relação ao noivo celestial. Que palavras maravilhosas, eróticas, cheias de amor e paixão, eros divino. Elas parecem palavras humanas, mas são divinas. Pois fui ferido pelo teu amor, diz um dos hinos. Ou seja, eu sofro, estou angustiado, minha alma te deseja, ela anseia por ti, que és minha luz, minha vida, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Mais do que em qualquer outro lugar, no Cântico dos Cânticos vemos Cristo como noivo. Cristo é o noivo da nossa alma. Nossa alma é sua noiva e o segue em tudo, até ao martírio, ao Gólgota e à crucificação, mas também à ressurreição. Quando alcançamos esse amor, Cristo se inclinará sobre nós e permeará nossa alma. Fixem seu olhar firmemente para cima, em direção a Cristo. Tornem-se familiares com Cristo. Trabalhem com Cristo. Vivam com Cristo. Respirem com Cristo. Sofram com Cristo. Alegrem-se com Cristo. Deixem que Cristo seja tudo para vocês. Deixem que sua alma anseie e clame ao seu noivo. Eu te desejo, ó meu noivo. Cristo é o noivo, ele é o Pai, ele é tudo. Não há nada mais elevado na vida do que o amor por Cristo. Tudo o que desejamos, encontramos em Cristo. Cristo é tudo, toda alegria, todo júbilo, todo paraíso. Quando temos Cristo dentro de nós, possuímos toda a magnificência. A alma que está apaixonada por Cristo está sempre alegre e feliz, não importa quanto custe de dor e sacrifício. Ninguém pode negar que Cristo é a plenitude da vida. Aqueles que negam essa verdade estão doentes da alma e possuídos por um espírito maligno. Eles negam aquilo que lhes falta. E assim, o diabo encontra sua alma vazia e entra nela. E assim como uma criança é profundamente traumatizada se for privada de seu pai e mãe em sua vida, assim também, e muito mais, é a pessoa que é privada de Cristo e de sua Santa Mãe. No Cântico dos Cânticos, a noiva diz sobre Cristo, o noivo: eu durmo, mas o meu coração vigia. A voz do meu amado bate à porta. A noiva permanece acordada e sonha com ele. Mesmo se ela dorme, sua alma se volta para ele. Assim, ela expressa seu amor e devoção completa. Ela o tem constantemente em sua mente e em seu coração, mesmo quando está dormindo. Ela o adora e o venera. Vocês entendem? A adoração deve brotar de toda a alma e de todo o coração. O que isso significa? Seu único pensamento deve ser Deus. Mas o pensamento de Deus é diferente de outros pensamentos. É diferente. É uma espécie de adoração a Cristo. Este é o pensamento que encanta e deleita. Não é algo feito sob coação. Você sente um deleite e prazer espiritual. Não é como o dever de casa que uma criança faz para a escola. É como o amor apaixonado entre duas pessoas, mas mais elevado e espiritual. E como uma mulher em trabalho de parto se aproxima da hora do parto e em sua dor clama, assim temos estado em relação ao teu amado por causa do teu temor, ó Senhor. Concebemos, estivemos em trabalho de parto e demos à luz, diz o profeta Isaías. Assim, nossa alma clama a Deus por causa da dor que sente quando anseia por Ele. E ela faz um esforço. Ela se esforça. O que significam o esforço e as lágrimas da mulher em trabalho de parto? Não é a dor e o trabalho até que Cristo entre em nós? Essa dor é a maior de todas. Aqueles que a experimentaram sabem o que é.
É um tormento insuportável. Quem quer se tornar cristão deve primeiro se tornar poeta. A alma do cristão precisa ser refinada e sensível, ter sensibilidade e asas, estar constantemente em voo e viver em sonhos, voar através do infinito, entre as estrelas, em meio à grandeza de Deus, em meio ao silêncio. Quem quer se tornar cristão deve primeiro se tornar poeta. É isso. Você deve sofrer. Você deve amar e sofrer. Sofrer por aquele que você ama. O amor faz esforço pelo amado. Ela corre durante a noite. Ela fica acordada. Ela mancha seus pés de sangue para encontrar seu amado. Ela faz sacrifícios e desconsidera todos os impedimentos, ameaças e dificuldades por causa do amado. O amor por Cristo é algo ainda mais elevado, infinitamente mais elevado. E quando dizemos amor, não nos referimos às virtudes que adquiriremos, mas ao coração que é permeado pelo amor por Cristo e pelos outros. Precisamos direcionar tudo nesse sentido. Vemos uma mãe com seu filho nos braços, curvando-se para dar um beijo na criança, seu coração transbordando de emoção. Percebemos como seu rosto se ilumina enquanto segura seu pequeno anjo. Essas coisas não escapam a uma pessoa com amor de Deus. Ele as vê e se impressiona com elas e diz: se ao menos eu tivesse essas emoções em relação ao meu Deus, à minha Santa Senhora e aos nossos santos. Vejam, é assim que devemos amar Cristo, nosso Deus. Você deseja, você quer, e com a graça de Deus, você o adquire. Mas estamos inflamados pelo amor por Cristo. Corremos para o amado quando estamos exaustos para encontrar descanso na oração, ou fazemos isso como um dever pesado e dizemos: agora tenho que fazer minhas orações e minhas prostrações. O que está faltando quando nos sentimos assim? O eros divino é o que está faltando. A oração desse tipo não vale a pena ser feita. Na verdade, pode até ser prejudicial. Se a alma é desfigurada e se torna indigna do amor de Cristo, Cristo suspende a relação, porque Cristo não deseja almas grosseiras em sua proximidade. A alma precisa recuperar a compostura para se tornar digna de Cristo. Ela precisa se arrepender, até 70 vezes 7. O verdadeiro arrependimento trará santificação com ele. Você não deve dizer: todos os meus anos foram desperdiçados, eu não sou digno, etc. Em vez disso, você pode dizer: lembro-me de todos os dias vazios em que não vivi perto de Deus. E na minha própria vida, houve dias assim. Eu tinha 12 anos quando parti para o Monte Sagrado. Esses anos não contam. Eu era um menino pequeno, mas, no entanto, vivi 12 anos longe de Deus. Tantos anos! Ouçam o que Ignatius Brianchaninol diz em seu livro sobre a oração de Jesus. Toda tarefa física e espiritual que não envolve dor, trabalho e dificuldade nunca dá frutos para a pessoa que a realiza, pois o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o conquistam. Violência aqui significando o exercício laborioso do corpo em tudo. Quando você ama Cristo, você se esforça, mas em esforços abençoados. Você sofre, mas com alegria. Você faz prostrações e ora porque essas são coisas que você deseja com um desejo divino. Elas são ao mesmo tempo dor e anseio, paixão e anseio, exaltação, alegria e amor. Prostrações, vigílias e jejum são esforços feitos pelo amado, esforços para experimentar Cristo. Mas esse esforço não é feito sob coação. Você não protesta e se rebela. Tudo o que você faz sob compulsão é muito prejudicial tanto para você quanto para o trabalho que está fazendo. A pressão e a coerção provocam oposição. O esforço por Cristo, o verdadeiro desejo por Cristo, é amor, sacrifício e dissolução de si mesmo. É assim que Davi se sentia: a minha alma anseia e desfalece pelos átrios do Senhor. Minha alma anseia com desejo e se derrete de amor por Deus. É necessário cuidado e esforço para entender as palavras que se lê e levá-las ao coração. Esse é o esforço que você precisa fazer. Então, você entrará em compunção, ardor e lágrimas sem esforço. Eles vêm como um dom de Deus. O amor apaixonado exige esforço. Quando você entende as palavras dos hinos, cânticos poéticos e das escrituras, você é atraído para Deus com um sentimento de alegria. Você entra na verdade com alegria. Deste alegria ao meu coração, como diz Davi. Você entra em um estado de compunção espontaneamente, sem derramamento de sangue. Entende? Eu, pobre miserável, anseio ouvir as palavras dos padres e dos ascetas, e as palavras do Antigo e do Novo Testamento. Essas são as coisas às quais meu coração deseja se dedicar e se deleitar. Essas são as coisas que cultivam o eros divino. Eu as desejo fervorosamente e tento, mas não consigo. Eu adoeci, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Não consigo fazer prostrações. Nenhuma. Eu anseio apaixonadamente estar no Monte Sagrado, fazer prostrações, orar, celebrar a divina liturgia e estar com outro eremita. É melhor quando há dois juntos. O próprio Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Humildade e abnegação na adoração a Deus. Cristo está à porta da nossa alma e bate para que abramos para ele, mas ele não entra. Ele não quer violar a liberdade que ele mesmo nos deu. O livro do Apocalipse diz isso claramente: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Cristo é cortês. Ele fica do lado de fora da porta da nossa alma e bate suavemente. Se abrirmos para ele,
Ele entrará em nós e nos dará tudo, a si mesmo, de forma secreta e silenciosa. Não seremos capazes de conhecer Cristo a menos que Ele nos conheça. Não consigo explicar essas coisas com muita precisão. Elas são misteriosas. Ouçam o que São Paulo diz. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus. Também não podemos amá-lo a menos que Ele nos ame. Cristo não nos amará se não formos dignos de seu amor. Para que Ele nos ame, Ele deve descobrir algo especial em nós. Você pode desejar, exigir, lutar e suplicar, mas não recebe nada. Você se prepara para adquirir aquelas coisas que Cristo deseja para que a graça divina entre em você. Mas ela não pode entrar quando falta aquele ingrediente especial que você precisa. O que é isso? É a humildade. Sem humildade, não podemos amar Cristo, humildade e abnegação na adoração a Deus. Não deixe sua mão esquerda saber o que sua mão direita está fazendo. Ninguém deve ver você. Ninguém deve entender os movimentos da sua adoração à divindade. Todas essas coisas devem ser escondidas e secretas, como com os eremitas. Você se lembra do que eu disse sobre o rouxinol? Ele canta no meio da floresta, em meio ao silêncio. Você pode dizer que alguém o ouve ou o aplaude. Ninguém. Um canto tão deslumbrantemente belo no meio da natureza. Você já viu como sua garganta se infla? Isso também acontece com a pessoa que se apaixona por Cristo. Se ela começa a amar, sua garganta incha, ela é dominada, sua língua se move incessantemente. Ele encontra uma caverna, um vale escondido, e vive com Deus secretamente, com gemidos inexprimíveis. Este é um sinal de que ele está vivendo com Deus, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Quando você chega a tal grau de humildade e obriga a graça de Deus a habitar dentro de você, então você ganhou tudo. Quando você alcança a humildade, quando se torna um cativo de Deus, um cativo no bom sentido, ou seja, um vaso da graça divina, então você pode dizer junto com São Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É muito fácil que isso aconteça, ou seja, que façamos o que Deus quer. Não apenas fácil, mas extremamente fácil. Basta que façamos a abertura. Quando abrimos para receber o divino, nos tornamos dignos de Deus, para que Cristo condescenda em entrar em nós. E se Cristo se inclina dentro de nós, Ele nos concede liberdade. Onde você encontra palavras para descrever esses mistérios? Todo o segredo é o amor apaixonado por Cristo, o eros, o abandono ao mundo espiritual. Você não sente solidão, nem mais nada. Você vive em outro mundo, em um lugar onde a alma se alegra, onde ela está feliz e onde nunca se sacia. A Sagrada Escritura e os padres cultivam o eros divino, tudo procede da Sagrada Escritura. Você deve lê-la continuamente para aprender os segredos da luta espiritual. No 9º capítulo da Minha Amada Sabedoria de Salomão, está escrito: Ó Deus de meus pais e Senhor da misericórdia, que fizeste todas as coisas com a tua palavra, e com a tua sabedoria formaste o homem para ter domínio sobre as criaturas que fizeste, e para governar o mundo com santidade e justiça, e para pronunciar juízo com retidão de alma, dá-me a sabedoria que está ao lado do teu trono, e não me rejeites do meio dos teus servos. No 9º capítulo da Minha Amada Sabedoria de Salomão, está escrito: Ó Deus de meus pais e Senhor da misericórdia, que fizeste todas as coisas com a tua palavra, e com a tua sabedoria formaste o homem para ter domínio sobre as criaturas que fizeste, e para governar o mundo com santidade e justiça, e para pronunciar juízo com retidão de alma, dá-me a sabedoria que está ao lado do teu trono, e não me rejeites do meio dos teus servos. Pois eu sou teu servo e filho da tua serva, um homem fraco e de vida curta, com pouco entendimento de juízo e leis. Vemos aqui como o sábio Salomão pede a Deus de forma tão humilde por sua sabedoria. E Deus a deu a ele em abundância. Todas essas coisas sábias que ele escreve não são suas. Elas são inspiradas pelo mesmo Espírito que inspirou as palavras dos cânticos poéticos escritos pelos inógrafos da Igreja. É por isso que eu os amo tanto. Leia-os, estude-os e deleite-se com eles. É assim que você adquirirá o eros divino. Ouça algumas das palavras de um dos cânticos trinitários. 3 hipóstases divinamente reinantes nós cantamos, de uma única natureza, uma forma imutável, um Deus bom e amante da humanidade, que por nossas transgressões nos concede expiação. Diga-me, como eu sei tudo isso? Eu tenho uma obsessão, uma intoxicação, uma embriaguez divina. Não consigo ter o suficiente de tudo isso. A primeira oração de ação de graças após a Santa Comunhão diz: e assim, deixando de lado esta jornada terrena na esperança da vida eterna, alcançarei o descanso eterno, naquele lugar onde há o som incessante da alegria festiva e o prazer infinito daqueles que contemplam a beleza inefável do teu rosto. Pois tu és o verdadeiro desejo e o deleite inexprimível daqueles que te amam, ó Cristo nosso Deus, e toda a criação te canta pelos séculos. É uma grande festividade, e o foco de todo deleite é a pessoa de Cristo. O que exatamente é, não podemos entender completamente, porque Deus é infinito, Deus é um mistério, Deus é silêncio. Deus é infinitamente escondido, mas existente em todos os lugares. Vivemos em Deus, respiramos Deus, mas não podemos sentir sua grandeza, sua providência. Ele frequentemente esconde as ações de sua divina providência. Mas quando adquirimos a santa humildade, então vemos tudo e experimentamos tudo. Experimentamos Deus abertamente e manifestamente e sentimos seus mistérios.
Então, não podemos deixar de começar a amá-lo. E isso é algo que ele pede. É a primeira coisa que ele exige para nossa própria felicidade, como ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse era o amor que os santos tinham. Esse era o amor possuído pelo santo cujo nome eu carrego, São Porfírio de Gaza. Um dos hinos cantados em seu dia de festa diz: a flecha do teu verdadeiro desejo atingiu seu alvo, pois através da continência humilhaste as paixões e avançaste para Deus com alegria. E agora estás com o mais alto de tudo o que desejas, Porfírio, modelo mais perfeito e padrão para bispos e pastores. A flecha do teu verdadeiro desejo atingiu seu alvo. E avançaste para Deus com alegria, do objeto do desejo até o mais alto. Você amou o ápice do desejo. O ápice do desejo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as três pessoas são uma entre si e uma também com a Igreja. Ó Cristo, Tu és o meu amor. Eu não penso na morte. O que o Senhor desejar. Eu quero pensar em Cristo. E vocês também. Abram os braços e se lancem no abraço de Cristo. Então ele viverá dentro de vocês. E vocês constantemente pensam que não o amam muito e desejam ainda mais se aproximar dele e estar com ele. Desprezem as paixões e não se preocupem com o diabo. Voltem-se para Cristo. Para que tudo isso aconteça, é necessário que a graça venha, a graça divina que sempre aperfeiçoa o que é fraco e supre o que falta.